Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez falando sobre inteligência artificial. Muito legal aqui o tema de hoje e você não pode perder nenhum detalhe do que vai ser contado aqui, tá? E por falar em contar, né? A ideia de hoje aqui é te dar uma dica bem rápida, tá? Como que se faz uma roteirização de uma história, como edita e faz algumas jogadinhas. Nós vamos tratar o tema aqui muito rapidamente, tá? Nós não vamos entrar em detalhes porque não queremos tomar muito do seu tempo, mas vamos contar aqui para você basicamente como a gente roteiriza as nossas histórias, tá? Para começar a brincadeira, deixa eu só te mostrar uma novidade aqui, que é um canalzinho que nós estamos criando aqui, né? O Era Uma Outra Vez, esse canal da Tio Elmo Productions, está sendo lançado, tá aí, já colocamos aqui algumas historinhas à sua disposição, outras estão pintando por aí. Hoje, por exemplo, você vai ter o spoiler de uma outra historinha que vai fazer parte desse canal aqui, onde nós estamos criando várias historinhas para crianças, tá? Bom, a ideia é a seguinte, você começar a ter uma ideia na sua mente para a história. Então, na minha cabeça veio a ideia de que eu queria mostrar uma historinha sobre maçã. E aí eu pensei, né, como é que eu faria o roteiro dessa história? Então, a primeira coisa que veio à cabeça, entrei aqui no Bard e fiz um pedido para ele. Aqui estão 8 coisas, né? Eu pedi para ele, eu quero apenas coisas que tenham sentidos com a maçã, alguma coisa que lembre a maçã, né, como símbolo. E aí ele me deu sugestões, né? O Jardim do Éden, onde a maçã era o fruto proibido, ela é o símbolo do amor, da sabedoria, e ela foi dando algumas sugestões aqui, né? Além disso, como logotipo de produtos, festival de Woodstock, movimento hippie e assim vai. Ela teve algumas respostas para mim. Bom, baseado na montagem, né, mais ou menos nas ideias que me foi dada aqui, imediatamente eu pulei para o melhor gerador de imagens, né, que a gente conhece, que é o Microsoft Bing. Aqui dentro do Microsoft Bing você gera o DALL-E 3, as imagens geradas por DALL-E 3. Eu montei minha coleção, né, e chamei de O Pomar Encantado, tá? Essa coleção foi gerado várias imagens aqui no DALL-E 3, mais ou menos seguindo o roteiro, né, de que eu consegui montar naquela historinha. Então aqui eu fui gravando tudo, como começaria a historinha, né, num pomar, duas amiguinhas conversando, a maçã e a pera, e aí eu discorreria toda a história que estava girando na minha cabeça sobre o que aconteceria numa aventura, né, de uma maçã que sairia do pomar para conhecer o mundo. E a partir de então ela se tornaria símbolo de várias coisas pelo mundo, tá? Então, com isso, eu peguei essa ideia, né? Salvei essas imagens e depois eu fiz um comando e aí vai o primeiro hack dessa noite, né? Para quem ficou até agora no vídeo já vai pegar o primeiro hack. Sabendo que aqui no DALL-E 3 as imagens geram todas no formato quadrado, eu precisaria fazer uma extensão. E como eu sei que muitos de vocês não têm paciência para usar o Automatic 1111, eu fui buscar uma alternativa online gratuita para poder fazer o outpainting dessas imagens, para transformá-las da versão quadrada para uma versão mais landscape, mais paisagem. Então, peguei essas imagens, entrei neste site aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Peguei a minha imagem quadradinha, como essa aqui, mandei uma mensagenzinha para completar e ele transformou a minha imagem completando a mesa, assim como ele completou outras, né, que eu gerei lá no DALL-E 3. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa imagenzinha, por exemplo, essa quadradinha assim, ó, a maçã e a perinha dormindo aqui na caminha, né? Aí eu vim aqui, ó, e gerei essa imagem, ó, onde já teve criado o mudo do lado, né, uma luminária, ou seja, ficou uma imagem bem mais bacaninha, né, quando ela abrange mais espaço. E até porque, como eu queria fazer uma imagem no YouTube, né, então eu pretendia ter imagens 16 por 9. Então fui transformando todas as minhas imagens que eu tinha gerado no formato quadrado, fazendo outpainting das imagens, né, e gerando imagens mais bacanas. Aí. Toda vez que você roda uma imagem aqui para fazer outpainting nesse site, cujo nome é promeai.com, ele sempre sugere 3 alternativas para você. Toda vez que você aperta, ele te solta 3 alternativas. Isso tudo é gratuito. Você tem uma cota, como a maior parte dos sites que tem opção free, é uma cota de 200 imagens por mês, tá?
Mas para a finalidade de fazer os livrinhos, etc e tal, eu normalmente, tá, utilizo 10 imagens, e essas 10, ele me dando 3 sugestões, eu vou consumir mais ou menos entre 30 e poucas imagens, tá? Você tem que ter muita atenção na hora de fazer a seleção aqui, antes de fazer o Outpainting, né? Gerar o Outpainting, para selecionar o tamanho que você quer da imagem. Se você quer uma imagem mais larga, antes de apertar o gerar, tá? Antes de apertar esse gerar. Então aqui embaixo ó, você escolhe a escala, e aí você vê o tamanho da imagem que você quer gerar. Uma vez gerada a escala, você faz a geração, coloca um prompt aqui do que você quer ampliar. Então imagina, a minha imagem é assim, fechadinha. É a original que veio do DAWI Tree. Eu imagino que aqui eu quero a extensão dessa mesa. Então eu escrevi no prompt que eu quero uma mesa de madeira. Até coloquei assim, ó, se der, coloca aí um vaso de flores para completar na mesa. Mas nas 3 opções que ele me gerou, mais amplas, né? Ele estendeu a mesa apenas. E aqui, no caso, eu aproveitei essa imagem aqui e levei para lá. Mas em imagens onde tem mais complexidade, ele é bem criativo. Você vê, ele cria contornos aqui, casinha, tudo depende do prompt que você dá. Nesse caso eu coloquei, deixa eu ver, aqui eu coloquei uma mesa de madeira, casas numa fazenda. E aí ele foi completando uma imagem que antes era quadradinha com vários elementos ao redor, como foi o caso dos criados mudos aqui. Aqui não foi tanto detalhe, mas nessa cidade aqui, por exemplo, eu pedi a Estátua da Liberdade, que nem continha, e ele acrescentou, ó. Então assim, é uma questão de você ter criatividade, né? E pedir para ele completar, fazer aí o outpainting da sua imagem para ela ficar mais bacaninha, para ser usada como ilustração da sua historinha, tá? Então essa foi a primeira dica aqui, Prom AI, fazer o outpainting. É lógico que o Prom AI faz muito mais coisas, ele gera imagens, faz muita coisa, tá? Mas a ferramenta que eu mais uso aqui é o outpainting, tá bom? Eu gosto de usar online para ganhar bastante tempo, tá? Ao invés de navegar no Automatic 1111, por exemplo, eu faço aqui de forma mais simplificada. É claro que quem tem a paciência e estuda os vídeos que a gente tem no canal sobre Automatic 1111 vai ter muito mais recursos lá, tá? Mas aqui para fazer um outpainting rápido é chegar aqui, fazer e ir embora. Eu sei que a maior parte de vocês não tem tempo, então uma vez feito aí nossas imagens, tá? Eu salvo as imagens de forma organizada aqui, então eu vou colocar aqui, ó, o pomar encantado. Aí deixa eu mostrar aqui, espera só um pouquinho. Era uma outra vez, o pomar encantado. Então, ó, aqui estão as imagens quadradinhas, todas que eu pretendia utilizar. Aí eu dei uma descrição para cada uma delas, né, aqui. E aqui as imagens em landscape, que são as 10, 11 imagens aqui que eu utilizei na edição, tá certo? Uma vez selecionadas as imagens, aí eu pulo lá para o CapCut. Eu importo as imagens para cá, né? Todas as imagens foram importadas para cá e eu coloquei elas em sequência aqui, as 11 imagens, tá? Bom, uma vez colocadas as 11 imagens, eu começo uma narrativa aqui dentro do CapCut. E essa narrativa eu faço, no meu caso, né, ao invés de eu fazer os recursos que muitos sites sugerem por aí, para usar o Eleven Labs para fazer uma narrativa neural, não realista, eu prefiro eu mesmo narrar as histórias. Por isso que fica mais realista. Eu vou botar um trechinho aqui de novo aqui, ó, para você. Era uma outra vez um pomar cheio de árvores frutíferas. Ali, 2 amigas, a pera e a maçã, conversavam o dia inteiro, até chegar a hora de dormir. Naquela noite, a pera teve um sonho bem diferente, onde sua amiga maçã resolvia ir embora daquele pomar rumo a grandes aventuras. Então, como você pode ver, quando a gente faz a narrativa, né, se você leva jeito para fazer isso, você coloca entonações, para ficar mais cativante, né, a história, a imagem, né? Então, quais foram os elementos que eu coloquei aqui no CapCut para chegar na versão final da nossa historinha? Muito simples, tá? Peguei as 11 imagens que eu coloquei aqui. Se você sempre quiser fazer uma historinha entre 1 minuto e meio e 2, fica assim, entre 10 a 15 imagens que são mais do que suficientes, tá? Então você gera as suas imagens, depois de gerar as suas imagens, você faz a narrativa, e aqui no CapCut basta apertar esse símbolozinho aqui, ó, e ir narrando conforme as imagens vão passando. Num dado momento você define, tá, mais ou menos o comprimento de cada slidezinho de imagem, tá? Então eu narrei algumas vezes aqui, às vezes 3, 4 vezes, e aí depois, quando você perceber que está mais confiante na narrativa, você para até aquele ponto que você considerou bom, faz o corte do áudio,
coloca na posição certinha com a imagem, ajusta, né, o tamanho da imagem, para que ela só mude de imagem após você retomar a narrativa. Então, você vai fracionando a sua narrativa se você não sente confiança de contar ela inteira, tá? Eu, num primeiro momento, tentei contar a história inteirinha, sem falhar, mas eu percebi que precisei fazer algumas edições. Então, eu ia cortando o áudio e dividindo, né, o meu áudio em frações, como você pode ver aqui, ó, eu tive que fracionar ele e contar novamente por trechos. Às vezes você consegue avançar bem, como esse começo aqui, o meu áudio foi 1, 2, 3, 4, 5 slides praticamente no primeiro áudio, e depois eu fui fracionando um pouco mais aqui até concluir na qualidade que eu achei ideal, tá certo? Bom, por fim, coloquei uma musiquinha de fundo bem divertidinha. Essas musiquinhas ficam disponíveis aqui, ó, no menu áudio. Aí você, uma vez selecionado o áudio, deixa eu ver, eu acho que aqui é em Sound Effects, se eu não me engano. Sound Effects não, deixa eu ver onde é que é. É sim, Sound Effects, você clica aqui, aí depois aqui embaixo você tem trilhas sonoras. Então, fez aqui, você escolhe a melhor trilha sonora, tem várias opções aqui dentro do CapCut para você escolher. Coloquei uma musiquinha estilo infantil, baixei o som bastante da música, deixei ela com menos 31, 32 aqui para ela não sobrepor a voz fica em 100% e essa daqui fica reduzido bastante os decibéis aqui, né, da altura da música, para ficar bem suavezinha, bem de fundo, como vocês podem ver aqui, ó. Observa agora a musiquinha. Era uma outra vez um pomar cheio de árvores frutíferas. Então, assim, como você pode ver, ainda tem mais um último elemento, né, que é o quarto elemento, que é os caracteres, né? Essa legendazinha que vai acompanhando precisamente a narrativa. É muito legal aqui no CapCut. Ele tem um recurso sensacional. Eu não vou repetir porque aqui já foi feito, mas basta você ter um áudio já pronto no seu vídeo. Vir aqui em Text. Aí você vai vir aqui, ó, em Auto Caption. E aí você vai escolher a língua que você quer. No caso ele tem português, tá? Tem português Brasil aqui, ó. Escolhido português Brasil, e a hora que você apertar o criar, ele vai criar a legenda automaticamente em poucos minutinhos, tá? Muito rápido mesmo, ele vai colocar a legenda inteira dentro do seu vídeo. E aí depois cabe a você, né? Simplesmente vir aqui, né? E escolher a melhor tipo de letra. Aqui tem várias opções aqui, ó. Você escolhe o tipo que você quer, ajusta o tamanho do caractere também. Ele tem o font size aqui, ó, para você ir trocando o tamanho, até chegar no tamanho que você julgar ideal aí. No caso, olha aí o meu caractere. Era uma outra vez. Tá vendo? Isso aqui na tela grande, ó, fica bem legível, como você pode ver aqui. Um pomar cheio de árvores frutíferas. Ali, duas amigas, a pera e a maçã, conversavam. Então, como você viu aqui, o CapCut ele tem todo esse poder, né, de te auxiliar na edição. Em algumas historinhas eu exploro alguns efeitos também de ruídos, tá? Vou distribuindo, colocando mais camadas de ruídos aqui para baixo. Então sempre que fizer sentido, tá? Então, uma vez feita a historinha completa, você pode ver aí, então apresentei para você alguns recursos aí para você utilizar essa historinha, e você pode criar aí o seu canal de historinhas, como eu tenho esse aqui, e a gente já tem aí umas historinhas engatilhadas, tá? Então, prestigie o canalzinho também aqui do Era Uma Outra Vez, ouve as historinhas, vê como é que eu editei. Em alguns casos eu coloco algumas pequenas animações também, né, utilizando o Pika Labs, que é um dos aplicativos que eu já mostrei para vocês operando aqui dentro do Discord, e é só ver aqui no canal que você vai ver aquelas animaçõezinhas de 3 segundos que você pode agregar também. Mas isso não é mandatório, tá? Você pode fazer muito bem historinhas com imagens congeladas, que elas ficam muito boas mesmo, desde que você faça uma boa narrativa, uma boa troca de imagens. Pode também usar aqui transições, tá? Nesse caso aqui, ó, você pode ver que eu fiz transições simples. Só piscou a imagem, ó. Não precisou nem fazer nada de espetaculoso, mas também existem transições aqui no CapCut que tornam também um negócio bem legal também, tá? Você pode fazer aqui, especialmente essas de overlay, você pode fazer usar alguma delas aqui para fazer a transição entre uma imagem e outra. E o que é incrível, tá? É que o CapCut também tem versões para celulares, tá? Muitas das historinhas que eu produzo, eu sequer venho até o computador. Eu utilizo a versão de celular para fazer as edições. Gero imagem, faço sons, navego no Chrome AI para fazer o Outpaint, tudo no celular. Faço toda essa brincadeira toda que você viu aqui, põe musiquinha,
tudo isso eu faço usando apenas o celular. Então você pode usar o celular como o computador, que é uma ferramenta mais confortável de trabalhar o computador, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!